botar a cara, alguém vai botar a cara no seu lugar. Todo CNPJ que não tiver hoje no quadro societário um CPF, que não seja pelo menos um canal de aquisição, você vai passar baixo nos seus negócios. Estrada, qualquer técnica de comunicação mais top, mais bala. 15 anos no mercado, fazendo isso, eu falei assim, cara, mais top, escutatório. Não é o que tu fala pros outros, é o que tu fala pra tu. A falta da autoaceitação faz você procurar o corpo de outras pessoas pra se sentir bem. Você precisa desenvolver um novo hábito, e esse hábito é digital. A comunicação digital ela é fluida, ela gera entretenimento, ela faz o cara rir, ela emociona, é outra camada de comunicação. Essa comunicação é a comunicação da elite. Por quê? Porque é a elite que aprendeu a conversar com as outras classes sociais. Todos os empresários que se tornam atemporais é o cara que domina a década seguinte. Então, por exemplo, de 10 em 10 anos, nós temos um grande avanço tecnológico. Toda vez que a tecnologia avança, muda o comportamento de todo mundo. E é qual que é o pulo do gato. O empresário tem que saber que de 10 em 10 anos, o dinheiro muda de mão. O dinheiro vai mudar de mão agora, você que está assistindo isso agora, você é um privilegiado. Aproveita para colocar isso em prática. O grande timing do momento agora é IA. Onde que você acha que o empresário deveria estar posicionado, né? Na rede social e de que forma? Vamos dar os primeiros passos, né? Primeiro trabalhar assim, ó. O que ele tem que ter em mente para ele perder o medo e se ficar mais desinibido, desenvolto e por aí vai? A gente costuma dizer ele botar a cara. Para botar a cara é imaginar que é uma coisa que eu falo em todos os treinamentos, eventos, qualquer lugar que eu vou, para mim isso aqui é regra de ouro. Todo CNPJ que não tiver hoje no quadro societário um CPF, que não seja pelo menos um canal de aquisição, você vai passar baixo nos seus negócios. Qual que é o erro número 1 dos empresários? O cara tem... o erro número 1 é não estar posicionado no digital. Erro número 2 é estar posicionado. Às vezes o cara tem um perfil dele no Instagram, o perfil da empresa, mas ele bota o estagiário para falar no nome da empresa. Ele bota o carinha lá do social media para falar no nome da empresa. E aí você está colocando para esse estagiário, para esse colaborador, o ativo mais importante do negócio, que é a atenção. Boa. Então a primeira sacada é, se você não é o canal de aquisição... Alguém tem que ser. Alguém vai ter que ser. De preferência... Ele. Um CPF que faça parte do quadro societário. Porque esse CPF vai valer muito no longo prazo. Como eu sou psicólogo e minha formação é cognitiva comportamental, meu rolê é o comportamento. Então, na hora que a gente fala assim para o empresário, cara, você precisa usar a internet, tem que dominar ferramentas de canais de aquisição, eu estou dizendo assim para ele, meu tradutor está lendo assim, você precisa desenvolver um novo hábito, e esse hábito é digital, só que você não tem esse repertório cognitivo, e o cérebro frita. Por quê? O cérebro pensa assim, gasto de energia. Então, o nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Sim. Via de regra, ele só engaja na atividade quando ele vê recompensa. Qual que é o problema? É que você não vai ter recompensa digital nos primeiros vídeos. Aí o sujeito grava 1, grava 2, grava 3, gasta uma energia gigante, faz uma coisa que ele não quer fazer, e aí o resultado não vem rápido. O que é que ele faz? Isso não é para mim. Aí toca a bola para alguém que ele quer que faça. Ou morre e não aparece mais. Morre na praia. Então o que é que ele tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender é igual a academia. O primeiro benefício dos primeiros meses de treino não é visual, é químico, é interno. É benefício... Se acostumar com a ideia. Você tem que entender que é um jogo de longo prazo e que eu aconselho pra todo mundo, falo, cara, pega aquela sala do almoxarifado que tem um monte de papelão, velho, e monta lá seu war room ou time de marketing. Tem que montar uma operação de marketing e tem que entender que isso que a gente tá fazendo aqui agora é padrão da nova década. Todos os empresários que se tornam atemporais, o que é um empresário atemporal? É o cara que domina a década seguinte. Então, por exemplo, de 10 em 10 anos, nós temos um grande avanço tecnológico. Toda vez que a tecnologia avança, muda o comportamento de todo mundo. E é qual que é o pulo do gato? O empresário tem que saber que de 10 em 10 anos, o dinheiro muda de mão. Por quê? Por causa da tecnologia. O dinheiro vai mudar de mão agora, você que está assistindo isso agora, você é um privilegiado. Aproveita para colocar isso em prática. O grande timing do momento agora é IA. Inteligência artificial. Você vai ignorar isso? Ignora. Você vai se lascar. Olha o que eu tô te falando. Ah, o Strider foi lá, falou, tô te falando. Quem não se atualizar nesse lugar vai ficar para trás de um jeito insano. E por que eu tô dizendo que a gente tá no time? Mesmo coisa digital, né? Quem entrou não tá... Porque veja, o cara nem entrou no digital. Quem tá falando de inteligência artificial hoje já é os empresários que entraram no digital no último ciclo. Então esse cara já tá para trás pelo menos uns 2, 3 ciclos. E ele nem entendeu o básico do digital. Por exemplo, quem é os empresários hoje que falam de ManyChat? Quem é os empresários que falam de automação? Já são os digitalizados. Só que o cara que nem dominou essa camada ainda já está para trás da terceira camada. Ele vai ficar muito para trás. Como quem chega primeiro bebe água limpa. Então a primeira coisa é entender que quando você está no presencial, você tem um exército. O digital é aeronáutica.
E eu sou apaixonado por guerra. Quem domina o jogo é quem tá na camada de cima. Quem domina a aeronáutica regaça tudo. Explica a diferença. Eu vou te explicar a diferença. Por exemplo, você tem hoje, não à toa, você tem o Elon Musk, essa galera toda correndo, a Neuralink e a Starlink, porque os caras já entenderam que tem arma hoje que tá em satélite. Não é mais o que acabou a Segunda Guerra. A gente fala, quer que acabou a Segunda Guerra? O cara fala, bomba atômica. Não! O que garantiu a Segunda Guerra vencer foi o porta-aviões da bomba atômica. Porque aquele avião, ele tinha uma tecnologia que os japoneses eles não tinham tecnologia para derrubar ele. Porque a bomba atômica no chão tá na casa do cara. Mas quando o cara consegue transportar e soltar em cima da tua casa, mas ele tem uma tecnologia de altitude que tu não chega. Quem domina a camada mais alta, domina todas as camadas de baixo. Internet. Enquanto tá o concorrente dele, tipo assim, enquanto tá ele falando assim, no offline, tô no off, tá o concorrente dele falando no on como canal de aquisição. E às vezes não é o melhor produto, não é o não melhor é o melhor serviço. produto, nem é o melhor comunicador. Mas o cara tem atitude e ele tá tendo canais de distribuição. Então, tu tá no Instagram, tu tá no YouTube, tu tá no TikTok, tu tá em lista de e-mail, New Lash agora, tá, todo mundo tá voltando pra esse lugar. É verdade. Tu tá em eventos e palcos, tu tem 5 canais de aquisição e tá lá o coitado do empresário, dependendo de panfleto, da galerinha do bairro, tarará, sabe? Uma vez perguntaram assim pro Seth Godin, que é um nome forte Sim. no marketing, né? Falou, cara, acho que foi no livro Tribos que ele publicou isso. Com a internet crescendo, e qualquer um pode ter sua própria TV aqui, no fim das contas, quem vai ser assistido? E ele falou uma coisa que faz muito sentido. É aquele que tiver mais verdade, cara. Se tiver mais verdade, as pessoas vão ouvir mais. Então, não é só você ter uma oratória extraordinária. Vamos falar também sobre como, né, ter uma oratória que envolva as pessoas, que faz a pessoa querer assistir e tudo mais. Mas a verdade, cara, a gente sente. A gente sente no tom de voz, a gente sente no olhar. O corpo fala, não é verdade? Como é que você vê isso, Stray? Uma vez perguntaram pra mim num outro podcast assim, Strada, qual que é a técnica de comunicação mais top? Mais bala. 15 anos no mercado, fazendo isso. Eu falei assim, cara, mais top, escutatória. Não é o que tu fala pros outros, é o que tu fala pra tu. Essa é a técnica de comunicação mais da hora. Porque o que define quem ganha e quem perde é o espírito, e esse espírito ele é forjado pela autocomunicação. Então, enquanto tem uma legião de empresário querendo aprender como persuadir os outros, e é legal porque você vende, nessa geração é a geração que sabe fazer tudo, mas não consegue fazer nada. Então não é mais o que é que eu tenho que fazer, é como é que eu faço o que eu sei que tenho que fazer e não consigo fazer. O que define quem ganha e quem perde é o que tu fala pra tu antes de dormir, o que tu fala pra tu na hora que tu se levanta da cama. Então o que tu fala pra tu é a parada mais irada. Aí o cara fala, pô, irado, muito bom. Mas outra técnica é parar de falar daqui e falar daqui. É isso que você falou. Você fala do espírito é daqui, a verdade é daqui, ela não é daqui. Então o cara, quando ele é muito técnico, e essa oratória técnica foi o que perdeu espaço no mercado digital. Porque antigamente a oratória era ensinada, 16 anos quando eu fiz o treinamento, oiê, meu nome é o cara do Blazer, é o cara não sei o que, é o cara todo, aí faz assim, e não sei o que lá. Mano, não é isso mais que engaja. A comunicação digital ela é fluida. Ela gera entretenimento, ela faz o cara rir, ela emociona, é outra camada de comunicação. Essa comunicação é a comunicação da elite. Por quê? Porque é a elite que aprendeu a conversar com as outras classes sociais. O cara aprendeu a conversar com o cara classe C, com o cara classe B, com o cara classe A, com o cara duplo A. Tá ligado? E em todas as camadas da comunicação, a verdade sempre vai ganhar. Então, você vai ter um cara que é muito técnico. Do lado de um cara muito espontâneo, eu aposto as minhas fichas que o espontâneo vai ganhar no campeonato. Não, sem dúvida. Você viu o Whindersson Nunes? Sacou? Então não é a técnica. Se fez, lá um vai. comunicador doido. De vez em quando eu vejo a galera coach falando assim, treinamento de comunicação magnética. Não existe comunicação magnética. O que existe é personalidade magnética. A comunicação é um aspecto da personalidade. Mas como a maior base dos treinadores de comunicação hoje no Brasil é a galera que não tem formação de psicologia, eu entendo isso. Então, tipo assim, eu falo pra galera, mano, não é sobre ter uma comunicação magnética, é sobre ter uma personalidade, que aí tu tem uma presença. Como ter uma personalidade magnética? Então, a comunicação ela é um dos aspectos, mas a personalidade ela é montada no primeiro e segundo setênio. Olha o que é que eu vou falar aqui. Explica mais sobre isso. A personalidade magnética tem berço. Vem da família. Vixe, então se o cara não nasceu, lascou. 50% dessa personalidade, por exemplo, que é a base do carisma, vem de casa, pai e mãe. Então, o que é que a gente entende na psicologia? Uma pessoa carismática, e a gente conhece várias pessoas carismáticas, dos 100% do carisma que alguém tem, 50% é berço. Só os outros 50% é treinado. Berço quer dizer já nasce com a pessoa, ou ela aprendeu em casa? Ela aprendeu em casa. Aprendeu em casa. Aí entra fatores DNA, comportamentais, ambiente familiar
e aí os estímulos lá na frente. Não, o cara não vamos deixar ele lascado, não. Vamos ajudar ele. Como Pois é que ele desenvolve? Então, para você ter noção de como esse tema é profundo, né? Esse tema, a gente tem ele, por exemplo, aquele filme da Marvel, o Capitão América, é um experimento, na essência, é um experimento na tentativa de se criar um soldado carismático. O que é que o governo entende? A ciência do carisma é uma ciência que existe muito dinheiro para se desenvolver uma pessoa carismática. E eles descobrem, fazendo pesquisas, que tem que ter participação do pai e mãe na base. Aí eles começam a fazer experimento com filhos de militares. Isso é real, isso não é filme. Tá? Porque uma pessoa carismática, ela faz uma guerra. Ela revoluciona um lugar. Com internet, irmão. Então, para desenvolver personalidade magnética, eu preciso conversar sobre tua história com teu pai e tua mãe. Que é onde mora a autoconfiança e a autoaceitação. Toda essa coisa que a gente aprende de comunicação e oratória nos cursos tradicionais e por aí vai, que tem no mercado vários, é técnica que tu recebe, só que o terreno para tu botar essa técnica, que é uma semente para germinar, ele tá cheio de erva daninha. Aí o cara pega a técnica, mas ele fica engessado. Ele pega a técnica e não consegue desenvolver, porque a gente tá falando de QS e não de QI. Se todo mundo que lesse como influenciar, como fazer amigos influenciar pessoas, se tornasse isso, a gente tem uma legião de pessoas que influenciam. Não é assim. Eu não aprendo comunicação lendo um livro. É tipo, sabe o esporte que você não aprende a nadar fora da piscina? Não, você estuda e tem técnica. Mas tem formas de você trabalhar de outros aspectos. Vou te dar um exemplo. Fortalecendo autoestima positiva. Então, grandes comunicadores têm autoestima. Eu já percebi isso que você falou, que as pessoas que se comunicam muito bem, ou que as pessoas param para assistir, elas carregam duas coisas em comum, e faz muito sentido o que você está falando. A primeira delas é que a gente ouve elas falando lá, mas a gente sente que, além do que ela está falando, existe duas coisinhas ali que ela está comunicando inconsciente. A primeira é, eu gosto muito de mim, sou muito resolvido comigo mesmo, eu gosto de mim, mais do que a média da maioria das pessoas. E segundo, eu tenho certeza nas coisas que eu falo, eu tenho confiança. E a pergunta é, como é que desenvolve isso? Porque isso pro empresário é fundamental, né, cara? Duas palavras. O time dele tá ali na frente dele, cara. Esse cara duas palavras. Olha o que você falou. Você acabou de falar da mãe e do pai. Autoaceitação, mãe. Autoconfiança, pai. E a gente costuma dizer assim, toda vez que você vê uma pessoa, um cara muito feio, uma mulher feia, se comportando como se fosse bonita, pode chegar pra ela e dizer assim, você teve mãe, é lindo de ver gente que teve mãe no berço. Toda vez que você vê uma mulher muito bonita, mas ela se considera feia, pode pedir, aconselha, fala, vai resolver sua mãe. Na psicanálise, eu tenho um grupo de amigos, a gente diz assim, quanto mais procedimento estético, mais treta com a mãe. Vixe. Procedimento estético, harmonização facial, é a maior copy que só pega em jeito com autoestima baixa. Nada contra você que gosta de fazer procedimento estético, mas eu recomendo para todas as minhas alunas e todas as minhas amigas, eu faço. Vai fazer um procedimento estético, principalmente aqueles que não têm volta, faz 3 meses de psicologia, de psicoterapia para você ver se você precisa disso aí. É estereótipo. Olha a cabeça. Eu acredito que o nariz que Deus me deu, não, ou a boca ou o queixo, não é suficiente para encontrar alguém que eu possa estar do lado. Isso é falta de autoaceitação. É a mãe quem treina a autoaceitação no berço da criança. Quando a mãe chega pra filha, que coisa linda, né? Instala na filha, dizendo assim, ó, eu me aceito. A falta de autoaceitação faz você procurar o corpo de outras pessoas pra se sentir bem. Sacou? Então, isso é mais comum, esse mercado de autoestima, que a gente fala que é um falsa autoestima, porque isso é de fora pra dentro, não é de dentro pra fora, nesse mesmo lugar a gente fala assim, empresário de carro grande normalmente tem pau pequeno. Porque é uma compensação da autoestima dele baixa. Ah, é? É por aí. Carro grande? Carro muito grande, mano. Aí você vai... É óbvio que você não pode generalizar. Né? Mas normalmente o que é que a gente entende? Existe uma compensação inconsciente. O papel é esse. E agora eu entendo que no Brasil a formação dos cursos de comunicação são raso, pela própria formação do instrutor, que normalmente é coach, não é psicólogo. Eu te falo isso com muita tranquilidade. Eu sou o único psicólogo no Brasil com mais de 15 anos de experiência nesse mercado, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu conheço psicólogos incríveis em outras áreas. Em outras áreas que são muito brabo. Então, assim, a gente acabou de começar o comunicador de elite. Tá ligado? Tipo assim, quando eu falei pra tu, agora a gente tá se posicionando B2B, porque agora eu já entendi o B2C, agora a gente vai capacitar a comunicação desse empresário que precisa entender isso. Porque no final da história... Pra ter um time, né? Um time de elite, pra poder liderar um time. De elite. A maioria dos colaboradores que não respeitam a hierarquia tem problema com o pai e projeta no dono. Toda vez que você tiver dentro da sua empresa um colaborador que passa por cima da sua autoridade, esse cara tem problema com o pai dele. Ele não tem hierarquia interna, ele não vai ter hierarquia na tua empresa. Esse é o cara que tu tem que tirar. Porque ele não tem hierarquia aqui, a hierarquia não se instala de fora, é dentro. Faltou o pai do cara. Você falou agora há pouco de autoestima positiva.
Como é que desenvolve isso? Além da terapia. Isso. Uma das melhores formas que a gente veio... Foi muito bom nas duas colocações que tu trouxe, porque os melhores comunicadores, ele tem um nível de autoaceitação muito grande, então ele gosta do que ele faz. E ele gosta muito da vida dele. Então quando a pessoa fala assim, Strade, como é que eu faço pra ganhar mais seguidor? Eu faço, cara, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser o primeiro a se seguir. E normalmente quem faz essa pergunta tem a cara do unfollow. O que isso quer dizer? Como é que eu faço pra ganhar mais seguidor? Olha pra cara do cara e fala, mano, primeiro você se segue. Eu tô olhando pra você e eu tô vendo que você não se segue. Ele não gosta de ter uma vida boa. A legenda da pergunta que o cara me faz é, Strade, como é que eu faço pra alguém gostar da vida merda que eu vivo e eu não gosto e quero que eu convencer os outros a gostar da vida que eu não gosto? Porque se tu gosta da tua vida... A pergunta, na verdade, é essa. E tu se ama... Então a resposta é, tem que aumentar o nível de amor próprio. E pra você que é empresário, tem uma empresa, talvez você... Não, isso aí é coisa pra digital, meu amigo. Isso é pra vida, amigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que entender que é o seguinte, o mercado do trabalho mudou. O cara hoje vai trabalhar com você, pagar, sei lá, 3, 5 mil que seja, só que, amigo, ele tem a opção de várias outras opções, cara. Tem várias, pode ser iFood, ele vai ser Uber, ele tem tanta opção, vai vender algum curso no Hotmart como afiliado. Por que cargas d'água ele vai trabalhar contigo? Se você não é alguém que vale a pena ser seguido, que vale a pena ouvir, que vale a pena aprender. Então, cara, eu penso que o nosso papel como empresário, Strade, além de se comunicar bem, é ter uma vida que a nossa comunicação apenas reflita a vida que a gente já leva. Cara, se tu não gosta dos lugares que você vai, das roupas que você veste, por que eu tenho que te ouvir? Faz sentido? Faz sentido total. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas andando por aí. Estrelas de primeira grandeza e estrelas de segunda grandeza. Estrela de primeira grandeza é tipo o sol. Então, por exemplo, você é uma estrela de primeira grandeza. Você é um cara que alimenta ecossistema, sim ou não? Graças à sua vida, muita gente tem vida. Então você distribui vida. As pessoas que orbitam ao redor do teu ecossistema, algumas delas estão nessa estrela de primeira grandeza, mas a maioria está na estrela de segunda grandeza, que depende da tua luz para estar bem. Você vê essas pessoas andando por aí o tempo inteiro. Isso é interessante. Isso é uma teoria? É uma conclusão sua? É uma teoria minha baseada em andar por aí e entender carisma, blá, blá. Faz sentido. Porque, por exemplo, líderes de movimento são pessoas que distribuem vida. Então, os caras mais carismáticos são pessoas que, por onde elas andam e por onde elas passam, as pessoas se sentem vivas. Esse cara é positivo, esse cara é otimista. E essas são qualidades e características de quem tem autoestima autêntica. Entende? Então, tipo, eu não dependo do relógio, eu não dependo da roupa, eu não dependo disso pra me sentir. Não é isso. Porque não é o que tu recebe que te define. Então, por exemplo, num treinamento clássico, você tira tudo do cara e vê quem ele é. Numa balada, por exemplo. O cara que, por exemplo, ele se acha feio, ele tem que andar com um relógio top pra convencer a mulher que ele tá afim de que ela tem que estar com ele por causa daquilo. Como é que você sabe quem que é a pessoa, o que tá instalado de berço? É quando o cara não tem nada. Você não tem nada, vamos ver agora. Tira tudo, vamos ver o que você resolve. Sacou? Porque eu tenho que tirar a roupa de marca. Quando você tira tudo, fica o quê? Essa é a real. Boa. Quando você acredita que pra você ter alguma coisa, você precisa ter, saca? Aí tu é alvo fácil pra comprar coisa que tu não precisa, pra agradar pessoas que tu não conhece, pra mostrar uma coisa que tu não é.